Carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Podemos ler? Amém? Vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Agora toda a igreja, todo mundo junto. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém? Vamos fazer um minutinho de oração. Senhor, estamos aqui, Pai, diante da Tua palavra. Meu Deus, agora nós estamos com o nosso coração aberto para ouvir o que o Senhor tem a falar, Senhor, com cada um de nós. Meu Pai, o Senhor sabe o que cada um de nós precisamos ouvir. Nós não queremos ouvir, Senhor, o que nós achamos que precisamos, mas queremos ouvir o que o Senhor tem a falar. Meu Pai, que eu diminua nesse instante, o Senhor venha, meu Pai, manifestar a Tua glória, Deus. Fala conforme a Tua vontade, Senhor, em cada coração, meu Pai, que aqui está acompanhando essa mensagem, em nome de Jesus, amém? Sente-se, acomode-se e louve ao Senhor com as melhores palmas que você tem, o melhor glória a Deus que você tem. Aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Esse é o teu melhor para o Senhor nessa tarde? Aleluia, louvado seja Deus. Igreja, nós acabamos de ler a palavra do Senhor Jesus. Como eu já havia falado para vocês, nós estamos em uma campanha em que o tema é o milagre não cessou. E nós lemos aqui a carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8, que diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pois bem, o tema desta campanha, meus irmãos, fala que o milagre não se acaba, não se acabará, ele ainda não acabou e nem vai acabar. Ele não cessou. E eu gostaria de iniciar fazendo uma introdução e uma breve reflexão sobre o que é milagre. Milagre, meus irmãos, não é apenas uma cura que alguém recebe, porque muitas vezes nós entendemos que milagres trata-se apenas de cura, mas na verdade milagre é tudo aquilo, meus irmãos, que acontece e nós não sabemos explicar, nós não sabemos entender, que acontece de forma extraordinária, inesperada e foge do entendimento humano. E vem de uma intervenção divina, vem de um poder superior. Isso é milagre. Isso abrange todas as áreas de nossas vidas. Irmãos, mas hoje nós vivemos dias em que nós ouvimos de pessoas que falam: nossa, mas não acontecem mais milagres hoje em dia como outrora. Hoje a gente não vê mais acontecimentos como outrora. A gente não vê mais aqueles milagres que aconteciam antigamente, né? Que os paralíticos andavam, que as pessoas eram curadas das enfermidades. Mas as pessoas comentam isso e não sabem qual é a resposta. O porquê que nós não temos visto nitidamente milagres que outrora aconteceram. Mas nós precisamos entender, meus irmãos, que quando falamos de milagre, nós não estamos falando apenas de acontecimentos extraordinários. Acontecimentos na qual nós víamos, e está escrito na palavra do Senhor, que aconteceu outrora. Como, por exemplo, quando o Senhor abriu o mar vermelho, quando ali Ele transformou a água em vinho. Nós não vemos isso mesmo com rotina mais frequentemente. Mas se nós nos atentarmos para ver o que acontece diariamente em nossas vidas, nós veremos que nós vivemos de milagres. Quando nós acordamos todos os dias, ao abrir os nossos olhos, ao respirar e entender que nós estamos acordando, já é um milagre, meus irmãos. Quando nós podemos contemplar no nosso dia a dia pequenas coisas que acontecem, que fogem do nosso entendimento e que a gente sabe que é Deus, a gente entende que ali é um milagre que está acontecendo, um milagre que aconteceu. Mas, meus irmãos, o que nós podemos observar é que o que acontece hoje é a falta de fé. O ceticismo que já entrou dentro das mentes das pessoas. As pessoas não conseguem mais ver, acreditar nos milagres que podem acontecer, nos milagres que o Senhor
pode fazer. É isso que tem acontecido. Outra coisa que tem acontecido é o foco, meus irmãos. Muitas pessoas buscam um milagre em busca do seu bel prazer, em se sentir-se bem. E não buscam aquele milagre como algo que vai lhe levar o direito de salvação, tomar posse da sua salvação, uma dedicação ao evangelho, se entregar ao Senhor. O Senhor sabe da intenção de cada coração. O Senhor também, Ele fala aos nossos corações nessa tarde que, principalmente, uma das causas que nós não temos visto os milagres acontecendo como outrora é a intimidade que a igreja não tem mais, como tinha antes com o Senhor. A igreja já não busca mais como antes buscava. Nós precisamos entender que outrora acontecia porque tínhamos fé, tínhamos mais intimidade, tínhamos mais tempo, mais período de oração na presença do Senhor. Ali o Senhor achava lugar para trabalhar e manifestar seus milagres. Mas Ele ainda hoje manifesta pela sua misericórdia. Pela sua misericórdia, Ele ainda hoje manifesta os milagres em nosso meio. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a Bíblia ela afirma que Jesus Ele não mudou. Jesus, Ele não mudou, o poder não diminuiu. O milagre, meus irmãos, Ele não cessou. Ele é o Deus ontem, Ele é o Deus de hoje e Ele será eternamente. Será que foi a nossa fé que diminuiu ou foi Deus que parou de operar milagres? Vamos refletir nessa tarde juntos. Será que nós estamos com essa fé de orar e ver o milagre acontecer? Ou nós estamos orando e duvidando ao mesmo tempo? O Senhor, Ele não trabalha no meio da dúvida. O Senhor, Ele não trabalha no meio do medo. O Senhor não trabalha porque Ele está vendo que há obstáculo. Você pode até interceder, você pode até orar com muita fé, mas se surge o medo, se surge a incerteza, a dúvida, isso impede o trabalhar de Deus, a manifestação do Senhor e a operação dos milagres em nossas vidas. Então, igreja, Jesus, Ele é o mesmo. Ele ainda cura, Ele ainda liberta, Ele ainda transforma as vidas. Ele ainda faz coisas que somente Ele pode fazer, mas depende unicamente da nossa fé. Precisamos depositar a nossa fé em Jesus. Crer que Ele pode sim fazer o que nós estamos tanto precisando, clamando em oração. Não basta apenas orarmos, mas temos que orar e acreditar que vai acontecer, que vai se realizar, que o Senhor vai fazer algo por nós. Acreditar que por mais que esteja passando anos, tempos em que nós estamos buscando e clamando, nada aconteceu, mas o Senhor está recebendo cada oração. E assim Ele está apenas esperando o tempo oportuno para realizar na minha e na tua vida. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, lá na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8, onde nós lemos, diz claramente que Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, como nós louvamos aqui. Ele é aquele que fez grandes milagres outrora, na qual está escrito aqui na palavra do Senhor. Mas essa manifestação do poder de Deus também pode acontecer hoje. E ela acontecerá quando o Senhor quiser, qualquer momento em que Ele quiser. Não podemos duvidar que hoje não acontecem milagres. Pessoas têm coragem de abrir a boca e dizer, hoje não tem mais milagres nas igrejas. A gente não vê mais os milagres. Mas por que não existem mais? Precisamos refletir. Saber onde está o problema, porque no nosso Deus não está. Ele é o mesmo. O problema está em nossa falta de fé. O problema está em nossa dúvida. O problema está na forma como nós aguardamos o milagre. Precisamos refletir e ver no que precisamos melhorar. Outrora o Senhor, Ele curou cegos, irmãos. Ele curou o paralítico. Ele ressuscitou. Ele libertou pessoas que estavam oprimidas pelos espíritos malignos. Hoje Ele continua visitando lares, curando pessoas, libertando das drogas, libertando dos vícios, fazendo milagres. Creia que a tua oração está sendo ouvida. Ele sabe o que você está precisando. Ele sabe o que você está buscando nas madrugadas, em oração.
Por mais que você pense que está demorando tanto, mas creia que vai chegar o teu milagre. O Senhor está trabalhando em teu favor. Não perca a tua fé. Irmãos, o problema não é a ausência do poder de Deus, não. É a ausência de fé, igreja. Quando nós entendermos isso, nós vamos procurar executar a nossa fé diante das dificuldades dessa vida. Depositar a nossa fé diante das coisas que acontecem. Orar e confiar com a convicção de que vai acontecer. Eu gosto muito de comparar algo que acontece na vida de algumas mulheres que são mães. As mães, quando elas engravidam, elas não veem seu bebê, mas ela tem uma certeza de que ele vai nascer. E o que é que a mãe começa a fazer? A mãe começa a preparar o enxoval. Ela começa a idealizar. Ela começa a ver com os olhos dela espirituais aquele bebê. Ela começa a entender que já está pertinho de chegar. Ela vai preparando o campo ali, o quartinho, vai montando ali todo aquele enxoval. Isso é fé, igreja. Nenhuma mãe gera um filho com a expectativa de que ele vá morrer. Ela gera com a expectativa de que ele vai nascer. E é assim que nós devemos nos comportar, a nossa conduta diante das situações. Precisamos orar, pedir ao Senhor por algo que nós estamos necessitando, acreditando que vai chegar, acreditando que vai nascer. Porque é assim que acontece. Enquanto nós oramos e clamamos com muita fé, o Senhor vai gerando isso dentro de nós. Ele vai nos preparando para nós recebermos esta bênção. Ele não vai entregar de qualquer maneira para nós. É como eu sempre gosto de comparar uma criancinha de 2 anos que chega para a mamãe e diz: mamãe, eu quero banhar de piscina sozinho. A mamãe vai deixar? Não vai. Por quê? Porque essa criança vai morrer. Quando nós clamamos ao Senhor por algo que nós queremos hoje, Senhor, eu quero hoje, o Senhor não vai entregar da maneira que nós estamos, porque nós talvez não estamos preparados para nós recebermos. O Senhor vai esperar a gente amadurecer. Aquela mãe vai esperar aquela criança se tornar um pouquinho maior para que ela possa entrar naquela piscina sozinho. E nós estamos sendo preparados pelo Senhor para que nós possamos alcançar aquilo que nós estamos precisando, aquilo que nós estamos clamando. Não é que o Senhor não vai fazer. Ele vai fazer conforme a vontade dEle e no tempo dEle. Meus irmãos, onde Jesus chega, alguma coisa tem que acontecer. Ele está colhendo tua oração, ele está colhendo as tuas súplicas. Mas quando ele chega, quando ele decide chegar na situação, alguma coisa ele faz. Não sei se é da forma que nós pedimos, mas ele faz. E quando ele faz do jeito dele, que ele sempre faz é do jeito dele mesmo, é melhor do que nós pedimos e esperamos. Nós podemos lembrar aqui, meus irmãos, da passagem que no Evangelho, segundo escreveu Marcos, capítulo 1, do versículo 40 ao 42, que fala do leproso. Aquela história em que o leproso, aleluia, o leproso ali clamava, ele pedia, ele buscava, ele clamava em alta voz. Eu vou ler aqui para vocês rapidinho. Um leproso aproximou-se dele, suplicou-lhe de joelho: se quiseres, pode me purificar. Creio cheio de compaixão. Sabe o que foi que Jesus disse? Eu quero, seja purificado. Porque quando Jesus chega, Jesus chegou na vida daquele leproso. Jesus disse: eu quero, seja purificado. Quando Jesus chegar na tua situação, ele vai entender que é o momento, ele vai saber qual é o momento. Ele vai dizer: filha, tome posse da tua vitória. Filha, tome posse do que você está precisando. Filha, é o momento, tome posse. Filha, é agora, tome posse do milagre. É agora, tome posse da libertação. É agora, tome posse da restauração do teu casamento. É agora, tome posse da porta aberta que você está precisando, dessa causa da justiça que está amarrada. O Senhor chega, e quando Ele chega, alguma coisa acontece para a glória dEle. Aleluia! Louvado seja Deus! Aquele leproso, irmãos, ele estava excluído. Ele estava esquecido pela sociedade.
Ele estava até, meus irmãos, sem esperança, porque ali talvez ele buscava muito tempo por uma cura, por uma mudança de vida, mas quando Jesus chegou, aquele toque de Jesus mudou tudo, mudou todo o cenário, mudou tudo. Então entenda que não é o lugar que você está, não é o lugar, é a presença, é o tempo do Senhor, é o momento de você receber a tua bênção. Permaneça onde você está. Você está clamando e buscando? Permaneça onde você está. O problema não está no lugar. O problema está na nossa falta de paciência de esperar no Senhor. Porque quando Ele chega, não importa o lugar. É o tempo dEle. E Ele vai transformar a situação. Ele vai fazer alguma coisa em teu favor. Então espere, persevere firme no Senhor. No momento exato, você contemplará com os teus olhos algo tremendo da parte do Senhor, maior do que você tem clamado e pedido ao Senhor. Porque é assim que Ele faz. Ele sabe o que é melhor para mim e para ti. Aleluia. Onde Jesus chega, a igreja, a enfermidade tem que sair. Onde Jesus chega, espíritos imundos têm que sair, bater em retirada. Onde Jesus chega, o que está desorganizado tem que organizar. O que está fora do lugar tem que ficar no lugar. O que está destruído, o Senhor faz a restauração. Porque Ele é o Deus que tudo pode fazer. E não há nada impossível para Ele. Aleluia! Louvado seja Deus! Meus irmãos, eu quero lembrar aqui vocês também aquela passagem da Bíblia que fala, meus irmãos, ali... Aqueles dois cegos que clamavam insistentemente ali, escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 27 ao 30, que conta que Jesus saiu dali. Quando Jesus saiu dali, dois cegos o seguiram clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós. Eles estavam clamando com muita fé. No meio daquela multidão, eles criam que o Senhor ia ouvir o seu clamor. Eles criam que o Senhor iria ouvir ali a sua súplica, que era de todo o coração. E quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram. E ele lhes perguntou: vocês creem que eu posso fazer tal coisa? E o que foi que os cegos responderam? Sim, Senhor, nós cremos. Então o Senhor tocou nos olhos deles e disse: que seja feito segundo a sua fé. Que seja feito segundo a sua fé. O Senhor hoje te pergunta: você crê que o Senhor pode realizar esse milagre na tua vida? Ou você está pedindo com dúvida? Ou você está duvidando que possa se realizar? Que possa se materializar isso que você tanto idealiza? O Senhor te pergunta: você crê que Ele tem poder para fazer na tua vida isso aí que você tanto precisa e necessita? Talvez você tenha dobrado os teus joelhos buscando o Senhor em oração em favor de algo e você achou que era impossível e deixou de buscar. Aqui nessa tarde talvez tenha alguém assim, que dobrou os joelhos uma, duas vezes e achou que não vou continuar, isso não vai acontecer, desistiu de buscar. O Senhor te diz: continua clamando. Eu ouvi a tua oração, o teu clamor, desde o primeiro dia que você dobrou os seus joelhos. Não risque nada do papel. Não tira nada dos teus planos. Aquilo que o Senhor colocou no teu coração. Clame ao Senhor, porque no momento certo Ele vai chegar com a vitória na tua vida. No momento certo Ele vai chegar com o milagre que você necessita. Creia que esse Deus é o Deus do impossível. Pode ser impossível para ti, pode ser impossível para aquele que está do teu lado, que diz: isso não vai acontecer. Mas para esse Deus que tudo pode, Ele pode fazer. Mas mediante a tua fé. Mediante a tua fé. Louvado seja Deus. Aqueles cegos, irmãos, eles clamaram, eles insistiram. Olha o segredo. Insistir, perseverar, continuar, não desistir. Busque crendo que vai acontecer. Não desista, mesmo que o cenário diz que é o fim, mesmo que tudo que está ao teu redor está dizendo que você não vai conseguir. Às vezes até pessoas chegam e dizem que você não vai conseguir. Mas busque, creia que o Senhor Ele vai te responder. Ele vai fazer sim o impossível acontecer na tua vida. Se você crer.
Sabe por quê, meus irmãos? Porque o milagre, ele não acontece pela lógica humana, não. Quando alguém diz, eu acho que vai dar certo. Não. O milagre, ele acontece pela fé. É algo que nós não conseguimos ver com os nossos olhos carnais. São coisas que nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais e contemplar o que ainda não se materializou. Ali o Senhor vai vendo o que você crê que Ele pode fazer. Mas quando surge a incerteza e a dúvida, o Senhor percebe que você não confia nele. O Senhor percebe que você não crê no poder dele. Você está dizendo com outras palavras que você não crê que Deus tem poder para fazer o que você tanto necessita. Então lança fora a dúvida, lança fora o medo, lança fora as incertezas e dá espaço apenas para a fé, porque o Senhor, Ele realizará na tua vida. Para a gente ver aqui o que a palavra do Senhor fala sobre a dúvida, vamos lá, em Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7, diz assim: peça, porém com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante a onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para o outro. Ou seja, quem tem dúvida não sai do lugar. Ela vai para um lado, ela vai para o outro, ela não evolui, ela não cresce, ela não conquista, ela não consegue alcançar aquilo que ela tanto necessita. Ela permanece no mesmo lugar. Então, é como a palavra do Senhor, ela vai comparar como uma onda do mar, que por onde o vento bate, ela vai. Às vezes idealiza algo e diz, Senhor, eu necessito disso para a minha vida nesse ano de 2026. O Senhor coloca no coração um projeto tão lindo, mas você começa a clamar, buscar, você olha para o cenário que está ao teu redor e diz que não vai conseguir. A incerteza bate. E ali você permanece o ano inteiro no mesmo lugar, sem evoluir, sem conquistar, sem buscar, sem clamar, porque desistiu. Porque olhou com os olhos materiais e não viu a vitória, o milagre que você tanto precisa. Mas você precisa entender que o milagre você precisa contemplar é com os seus olhos espirituais. Você precisa contemplar com a convicção de que vai acontecer. Esse é o segredo de você conquistar a sua vitória. É crendo, é confiando, é tendo convicção. Louvado seja Deus. Meus irmãos, o que a palavra do Senhor diz? O que é fé? O que é fé, igreja? O que a palavra do Senhor diz? A fé, ela é o quê? Isso, você está sabendo. A fé, ela é o firme fundamento nas coisas que não. Mas, isso mesmo, igreja. Eu não estou vendo hoje. Meu cenário está dizendo que não é nada disso que vai acontecer. Eu não estou vendo hoje, Senhor, com os meus olhos materiais. Pai, mas eu creio, eu tenho convicção de que o Senhor vai chegar com a vitória da maneira que o Senhor quiser. E vai acontecer, e eu vou mudar de vida, e o Senhor vai mudar a minha história. Senhor, eu creio, eu profetizo. Usa a tua boca para profetizar, crente. A tua boca, ela tem poder para a vida e para a morte. Usa a tua boca para profetizar dentro da tua casa, dentro no meio da tua família, no teu trabalho, na situação que para ti está impossível. Usa a tua boca e profetiza em nome de Jesus. Esse cenário vai mudar. Em nome de Jesus eu vou conquistar esse milagre, eu vou alcançar da parte do Senhor. Profetiza, porque a tua palavra ela tem poder no mundo espiritual. E quando você profetiza com fé, você está dizendo para o Senhor, Senhor, eu sei que tu podes fazer. Eu sei que bem tu podes fazer. Eu sei que o Senhor pode realizar. É assim que você está falando para o Senhor. Quando você confia, profetiza e já visualiza com a tua visão espiritual. E só vai chegar o momento, o tempo do Senhor, para aquilo se materializar. Eu vi um testemunho que eu fiquei muito impactada com aquilo. Uma pessoa comprou uma casa nova e ali todos os dias ele passava num canto da casa e dizia, aqui a minha geladeira já está aqui da maneira como eu quero, é assim, assim, assado. Aqui no meu quarto eu tenho um guarda-roupa assim e também eu tenho uma cama assim. Ele foi profetizando em todos os cômodos da casa, ele não tinha nada, estava a casa vazia. E ali ele já estava vendo com os olhos deles espirituais, estava apenas esperando o tempo do Senhor materializar. E quando ele menos esperou, o Senhor começou a providenciar, as portas foram se abrindo e do jeito que ele profetizava, foi acontecendo.
Porque a minha palavra, meu irmão, e a tua palavra tem poder. E quando eu profetizo em nome de Jesus, alguma coisa tem que acontecer. Aleluia! Louvado seja Deus. Meus irmãos, quando nós lembramos ali daquela passagem que está escrita lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do versículo 6 ao 8. Meus irmãos, é muito forte isso aqui. Olha só, Pedro disse, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho dou a você, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante e ande. Meus irmãos, aquele paralítico, ele estava ali, precisando de um milagre. E ele pensava que apenas as migalhas que ele recebia todos os dias iria fazer alguma diferença na vida dele, porque ele não cria, ele não acreditava que alguém poderia fazer um milagre na vida dele e dar saúde para ele de volta. Mas ele encontrou ali aqueles dois homens que não tinham nem prata e nem ouro, mas eles tinham o principal, eles tinham a presença do Senhor. E ali com apenas uma palavra eles disseram, levante-se e ande em nome de Jesus. E aquele paralítico se levantou. Meus irmãos, você não sabe o poder que tem a tua palavra, a palavra da tua boca. Você não sabe o poder que tem a palavra de um crente. Quando abre a boca e diz em nome de Jesus. Você não sabe o poder que isso tem. Comece a experimentar fazer isso. Comece a experimentar fazer isso. Se você tem crédito com Deus, se você tem vida com Deus, se você tem fé no teu Deus, começa a abrir a tua boca e profetizar em nome de Jesus. Meus irmãos, às vezes nós temos as armas, muitas vezes nós temos as armas que o Senhor já nos entregou, mas nós não sabemos usar. Nós nos encontramos perdidos, não sabemos como lutar nesta guerra. Mas apenas uma palavra, meus irmãos, quando nós levantamos nossa mão, abrimos nossa boca com fé, em nome de Jesus profetizamos, ali o inimigo cai por terra, ali o paralítico pode andar, ali aquele leproso pode ser curado, ali aquela porta pode ser aberta, ali aquela causa que estava tanto tempo ali parada pode se findar e você ter a vitória. Meus irmãos, comecem a agir, oração, ore, mas tenha ação. Ore pela tua família, mas tenha a ação de profetizar na vida deles. Em nome de Jesus, você vai ser curado. Em nome de Jesus, você vai ser liberto desse vício maldito. Em nome de Jesus, você vai ser um crente. Em nome de Jesus, eu te vejo na casa do Senhor, pregando a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, eu tomo posse da minha porta aberta. Em nome de Jesus, eu já me vejo trabalhando naquela empresa. Em nome de Jesus, eu já tenho a posse da minha empresa. Em nome de Jesus, e assim o Senhor vai trabalhar em teu favor. Nessa tarde eu quero que você levante a sua mão como agora um ato de fé. Levante sua mão em nome de Jesus. Receba agora em nome de Jesus a autoridade da parte do Senhor para você profetizar em todas as áreas da tua vida e você ver a manifestação do Senhor na tua vida. Você está com autoridade na sua mão. Você está com autoridade na sua vida. A autoridade que vem de Deus, profetiza em nome de Jesus com fé. Todos os dias até a vitória chegar. Não desista do teu milagre. Porque esse Deus, Ele não mudou e Ele jamais mudará. E quando, meus irmãos, o milagre acontece, o Senhor é o quê? Glorificado. Não esqueça de voltar para contar não, viu? Não esqueça de voltar para testemunhar não. Testemunhe, glorifique o nome do Senhor quando você alcançar a vitória. Fale que Jesus fez. Meus irmãos, nossa vida ela é guiada, ela é cheia de milagres. Ao acordarmos de manhã cedo, já é um grande milagre. As coisas acontecem no dia a dia, mas nós não vemos, nós não conseguimos contemplar os milagres. E as coisas que o Senhor vem fazendo na nossa vida, a gente vai achando que é normal e vai deixando de lado. Não conta os milagres, não conta, não testemunha o poder de Deus. Meus irmãos, nós precisamos testemunhar. Nós precisamos contar o que o Senhor fez, fará na nossa vida. Precisamos. Eu lembro que teve uma pessoa que eu conheci na congregação, que eu congregava, que ela fez um culto ao ar livre, um culto em ação de graça, em favor de algo que ela não tinha nem recebido ainda.
Olha que fé. Ela fez um culto em ação de graça, reuniu toda a família, todas as pessoas que ela conhecia e fez um culto em ação de graça, glorificando ao Senhor pela bênção que ela nem tinha recebido ainda. Olha essa fé, meus irmãos. Porque ela cria, ela tinha convicção que o Senhor já estava trabalhando e só no momento certo chegaria, mas ela cria que iria chegar. E ela glorificou o Senhor antes. É que nem nós estamos passando por uma luta, uma dificuldade na vida e nós estamos ali, com a boca fechada, murmurando dentro de casa, reclamando o tempo todo. Meus irmãos, vamos passar pela luta glorificando. Louva ao Senhor dentro da tua casa. Louva ao Senhor dentro do teu trabalho. Exalta o Senhor com os teus lábios. Porque quando nós louvamos, nós estamos dizendo contra a palavra: Senhor, eu estou nessa luta travada aqui, Pai, que eu não sei nem se eu vou sobreviver. Mas eu estou te louvando porque eu sei que o Senhor vai me ajudar. Eu estou te louvando porque eu tenho certeza que tu estás comigo. Enquanto você está louvando, exaltando ao Senhor, dando graças ao Senhor em tudo, em todas as situações da tua vida, o Senhor, Ele vai se alegrar, Ele vai trabalhar, Ele vai te dar aquilo que você tanto necessita, te tirar dessa situação que você está clamando a Ele. É assim que nós devemos. Eu dizia muito para o meu esposo, quando eu conversava com ele, passando pelos momentos difíceis, eu dizia para ele: meu filho, a gente precisa aprender a passar pelas lutas. A gente precisa aprender, porque a vida do crente, meus irmãos, é luta e vitória. Quando a vitória está acontecendo, se prepare que vem a luta de novo. Aí depois vem a vitória. E depois vem a luta de novo. Eu tenho que aprender a passar pelas lutas, igreja. Porque é nas lutas que eu me fortaleço. É nas lutas que eu me aproximo mais do Senhor. É nas lutas que eu oro mais. Que eu me aquebranto mais. Que eu leio mais a palavra para ouvir a voz do Senhor falar comigo. Então nós não podemos passar apenas por momentos de bonança. Nós temos que ter o aperto. Nós temos que ter o momento da luta. Então nós precisamos aprender a passar por elas. É com a esperança viva. É com a fé viva. É executando a fé. É glorificando antes da vitória chegar. É exaltando ao Senhor por aquele momento, aquela situação. Crendo que você sairá dela vitorioso. Portanto, meus irmãos, Jesus não mudou. Não mudou. Ele é o mesmo. Jesus não mudou. O Espírito Santo, ele trabalha ainda em nosso meio, mas ele precisa achar lugar. Tira a dúvida, lança a dúvida para lá. Lança o medo para distante de ti. Se afaste de pessoas pessimistas. Se afaste de pessoas que dizem para ti o tempo todo que tu não vai conseguir, que o caminho não é esse, que você não vai conseguir nada desse jeito, indo para essa igreja, buscando nessa igreja, no meio desses crentes. Saia de perto dessas pessoas. Se aproxime de pessoas que possam te ajudar em oração. Se aproxime de pessoas que tenham a mesma fé que você conseguirá sim manter uma fé viva e eficaz. A palavra do Senhor, meus irmãos, ela tem poder. Então você está saindo dessa tarde aqui entendendo que a tua palavra, em nome de Jesus, ela tem poder. Então exerça a tua fé. Exerça a tua fé. Muitas vezes está precisando só você levantar e dar um passo. Um passo de fé. Se posicionar. E crer que o que você está passando não é para a morte, mas é para a vida. Não é para a vida toda. É só uma fase e ela vai passar. Permaneça firme no Senhor. Permaneça crendo no Senhor. Porque, meus irmãos, como a palavra do Senhor diz em Evangelho de Lucas 18, 27, o que é impossível para os homens é possível para Deus. É possível para Deus. Creia neste Deus do impossível. Creia neste Deus do impossível. O milagre ainda não cessou. O Senhor está dizendo para ti nessa tarde: a minha mão, filho, está estendida. A minha mão está estendida para ti. Eu te digo nessa tarde: venha, apenas venha, permaneça firme, marche, continue buscando, acreditando, creia, clame, crendo, acreditando, confiando. Tenha paciência, que o meu tempo vai chegar na tua vida. Tenha paciência, que o meu tempo vai chegar. O tempo da vitória, o tempo do milagre, o tempo da manifestação, o tempo da manifestação da minha glória, da tua vida vai chegar. Apenas confia no Senhor.
Aleluia! Louvado seja Deus. Levante sua mão mais uma vez nessa tarde com fé. É com fé. Levante sua mão nessa tarde. Você está sabendo que a tua palavra tem poder. A partir de hoje você está sabendo que em nome de Jesus a tua palavra tem poder. Você que está precisando de algo da parte do Senhor, diga comigo assim neste momento. Eu sou. Assim você não vai conseguir nada. Essa é a fé que você tem? Fale com fé, com convicção. Eu sou mais do que vencedor. O milagre não cessou. Deus ainda é o mesmo. E eu creio e recebo e tomo posse do meu milagre em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus.